nós iremos estudar um tópico que eu considero um dos mais importantes para os adventistas do sétimo dia. Principalmente na fase que nós estamos vivendo na história desse mundo. Nós iremos falar sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós iremos cobrir ou responder perguntas como o que é a chuva temporã e a chuva serôdia. Eu não quero assumir que todos aqui conhecem essa analogia que Deus deu para o seu povo, essa analogia da chuva temporã e a chuva serôdia. Então vamos começar no básico para que todos consigam acompanhar a mensagem dessa noite. Pergunta número 2, nós queremos saber qual é a função da chuva temporã, o propósito que Deus deu para o seu povo a chuva temporã. Queremos também compreender a função da chuva serôdia. E por último, e eu creio que a mais importante, é como posso eu receber a chuva temporã e a chuva serôdia. Vamos cobrir essas 4 perguntas e vamos fazer um estudo intenso. Então eu gostaria de pedir que os irmãos se concentrassem. Talvez ao nós lermos algumas citações, a sua mente pode fugir, eu compreendo, mas peço que os irmãos se esforcem para trazer as vossas mentes de volta. Vamos começar em Isaías capítulo 44 e o verso 3. Ao você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 44, deixe a sua Bíblia aberta lá naquele capítulo. Mesmo depois de lermos o verso, continua com Isaías 44 e o verso 3. Quando você chegar lá, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Para que todos nós possamos compreender esse único versículo aqui, eu gostaria de ensinar um princípio de interpretação bíblica, que é poesia. Eu gostaria que vocês compreendessem como é a poesia hebraica, a poesia bíblica. Hoje em dia, a poesia tenta rimar as palavras, não é assim? Diz uma frase e a próxima frase tenta rimar as palavras. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Mas não é assim com a poesia hebraica, com a poesia bíblica. Eles não estão interessados em rimar as palavras, eles estão interessados em rimar os pensamentos. Ainda que eles usam palavras diferentes, portanto, mas têm o mesmo pensamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. No livro de Salmos, capítulo 25, verso 4, diz: faz-me saber os teus o quê? Caminhos. Agora ele repete o mesmo pensamento com palavras diferentes. Ensina-me as tuas veredas. Portanto, faz-me saber é igual a ensina-me, e os teus caminhos é igual às tuas veredas. Em Salmo 139, verso 23, nós podemos ver: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Agora ele repete o mesmo pensamento com palavras diferentes. E conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos. Portanto, sonda-me é igual a prova-me, e conhece os meus pensamentos é igual, conhece o meu coração. Portanto, o coração nesse contexto é a mesma coisa que pensamentos. Usando esse princípio de poesia bíblica, eu gostaria de voltar em Isaías 44 e o verso 3. Continua com a Bíblia aberta em Isaías 44, verso 3, mas eu coloquei aqui para vocês para facilitar, e eu dividi em 2 cores, amarelo e vermelho. O amarelo tem o mesmo significado e o vermelho também tem o mesmo significado. Diz assim: porque derramarei o quê? Água sobre o sedento, aquele que tem sede de justiça. Agora ele repete o mesmo pensamento: e rios sobre a terra seca. Água, rios, terra seca com o sedento. Derramarei o meu o quê? Espírito sobre a tua posteridade, falando da posteridade de Jacó, os filhos de Deus. E a minha, o quê? Bênção sobre os teus
descendentes. Portanto, usando o método de interpretação da poesia hebraica, nós entendemos que a bênção que o Senhor quer dar sobre o seu povo não é água literal, não são rios literais, mas é o quê? O Espírito Santo. Ele quer conceder o Espírito Santo sobre o teu povo, e ele chama isso de uma bênção para o sedento, daqueles que têm fome e sede de justiça. Como é que a Bíblia chama essa água caindo da presença do Senhor, vindo da presença do Senhor? Sabemos que é o Espírito, é uma analogia para se referir ao Espírito Santo, mas como é que a Bíblia chama? Em Joel capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: porque Ele, o Senhor, vos dará em justa medida ao quê? A chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Portanto, essa água caindo da presença do Senhor é nada mais, nada menos que a chuva temporã e a chuva serôdia, mas não são chuvas literais, é o derramamento do Espírito Santo, é chamado de chuva temporã e chuva serôdia. Mas qual é o propósito que iremos receber essa água, a chuva temporã e a chuva serôdia? No mesmo livro, Isaías capítulo 44 e no verso 4, leem comigo. Isaías 44 e o próximo verso diz, e qual é a próxima palavra? Brotarão como erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Qual é o propósito que a chuva temporã e a serôdia será derramada? Para que o povo de Deus possa o quê? Brotar. Mas não para por aí, a palavra de Deus continua ampliando este conceito, diz, e a semente, o quê? Brotasse. Vocês podem falar comigo, não me importa, ok? Inclusive, o irmão White diz que a congregação deveria responder ao ministro para que o pregador saiba que vocês estão compreendendo a passagem e eu possa prosseguir para o próximo ponto. Amém? Ok, então diz o seguinte: a semente brotasse e crescesse, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Continuando a mesma passagem, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu quero que vocês sigam essa sequência. O Senhor derrama o seu Espírito para que seu povo brote, para que o seu povo cresça, para que eles deem fruto, e quando o fruto está pronto, ou se você preferir, maduro, qual é o próximo evento? A colheita. Portanto, meus amigos, se a colheita ainda não aconteceu, é porque o fruto não está o quê? Maduro. Está isso claro? Seja o que for essa colheita, ela ainda não aconteceu, porque o povo de Deus ainda não amadureceu. O que é essa colheita que acontecerá quando o povo de Deus amadurecer? Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 14 a 16. Livro de Apocalipse, capítulo 14, iniciando no verso 14. Quando você chegar lá, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus disse... Eu tenho duas perguntas para vocês do verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Pergunta número 1. Quem é essa pessoa, esse Filho do Homem, que está sentado na nuvem com uma coroa de ouro, indicando que ele é um rei? Quem é ele? Jesus. E qual evento é esse que Jesus virá nas nuvens do céu como rei? A segunda vinda de Cristo. Agora veja o próximo verso, o que ele faz no momento da segunda vinda. No verso 15 diz, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua o quê? Foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está o quê? Madura. Então é muito claro que para Jesus Cristo retornar uma vez mais nessa terra, o fruto da terra, o povo de Deus, tem que estar maduro. Como isso é possível? E o que é esse fruto que deve estar maduro?
Nós conhecemos essa passagem, é bem conhecida no meio da verdade presente. O objetivo da vida cristã é o quê? Frutificação. O que é isso? A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Continuando, quando o caráter de Cristo se reproduzir como? Perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Vou fazer um teste para vocês agora. Vamos colocar linguagem profética nessa citação. Vocês estão prontos? Aqui vai. Quando, em vez do caráter de Cristo ser reproduzido perfeitamente, o que você colocaria aqui? Quando o fruto estiver maduro, então, o que acontecerá? Então a colheita acontecerá. É bem claro que se Jesus Cristo não veio ainda, não é porque Ele está esperando mais terremotos, não é porque Ele está esperando mais calamidades, mais guerras. Essa não é a razão que Cristo não regressou ainda. A única razão que Cristo não regressou é porque o povo de Deus não está maduro. Está claro isso, sim ou não? Como é que podemos amadurecer? Diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 5, verso 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Veja só que é a linguagem da segunda vinda de Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso, o quê? Fruto da terra. Será que nós estamos falando a mesma linguagem aqui até agora? Claro que sim. Aguardando com paciência até que receba o quê? A chuva temporã e a serôdia. De acordo com o nosso estudo até agora, o fruto, o nosso caráter só estará completamente maduro se recebermos a chuva temporã e a chuva serôdia. É por isso que eu acredito que esse tópico é fundamental para o adventista do sétimo dia. Jesus não regressará a menos que o seu povo experimente a chuva temporã e a chuva serôdia. Vocês pegaram isso? Eu vou repetir essa mesma frase. Jesus, ele não regressará a menos que o seu povo experimente a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela não é opcional, ela é um dever do povo de Deus experimentá-la. Então nós respondemos a primeira pergunta. O que é a chuva temporã e a serôdia? O trabalho do Espírito Santo na sua vida para que reflitas o caráter de Jesus perfeitamente. Eu gostaria que os irmãos compreendessem também que a chuva temporã é diferente da chuva serôdia. Isso não é nenhuma novidade para aqueles que entendem um pouco de agricultura. A função da chuva temporã sobre as plantas, sobre a plantação é uma, e a função da chuva serôdia sobre a plantação é uma totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? O trabalho da chuva temporã, a obra do Espírito Santo na chuva temporã é uma obra. A obra do Espírito Santo na chuva serôdia é uma outra obra completamente diferente. Portanto, se nós perdemos a chuva temporã, segue esse pensamento, a chuva serôdia não pode suprir a falta da temporã. Por quê? Porque eles são o quê? Diferentes. Então vamos começar com a chuva temporã. Qual é o propósito da chuva temporã? O Espírito de profecia nos diz: muitos têm em grande medida deixado de receber qual chuva? A temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. É assim que eles estão negligenciando. Não estão crescendo. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Alguns estão esperando que a chuva serôdia possa tornar ele um vitorioso, tornar ele um servo de Cristo. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, falando da chuva serôdia, esperam poder abrir o coração para recebê-la, estão cometendo que tipo de erro?
um erro terrível. A chuva serôdia, ela não pode suprir a falta das chuvas temporã. Como eu disse antes, elas são diferentes. Elas não são a mesma. Se você perde uma, a outra não pode suprir. Assim se você plantar algo e aquela planta não receber a chuva serôdia, ela não vai se desenvolver. E quando a chuva temporã, ela não vai desenvolver. Então, quando a chuva serôdia cair, será que vai adiantar alguma coisa? É muito tarde, não adianta nada. Vai ser em vão a chuva serôdia para aqueles que estão negligenciando a chuva temporã que está caindo nesse exato momento. Seguindo. Aqueles que vencer todos os pontos e vencerem todos os testes e vencerem seja o preço que for, atenderam o conselho da testemunha fiel e receberão a chuva serôdia, estão aptos para a transladação. Essa citação está dizendo que somente aqueles que venceram todos os pontos poderão receber a chuva serôdia. Em outras palavras, a chuva serôdia, não quero que vocês percam agora, a chuva serôdia não vai te ajudar a vencer todos os pontos, seja o preço que for. Portanto, é a chuva temporã que vai lhe ajudar a vencer. Qual é a primeira palavra aqui? Hoje, na quinta-feira, deveis entregar-vos a Deus, não amanhã, para que Ele vos torne vasos para a honra e aptos para seu o quê? Serviço. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de o quê? Inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pensamentos maus dos outros, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Deus. Hoje, na quinta-feira, deveis ter purificado vossos vasos, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para o aguaceiro da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver o quê? Purificada de quantas contaminações? Toda contaminação. Em outras palavras, uma vez mais diz que a chuva serôdia não é para lhe purificar de toda impureza, de toda comunicação. Você já tem que estar puro para receber a chuva serôdia. Se isso está claro, por favor, digam amém. Amém. Vamos continuar. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Não vamos negligenciar isso. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. Para por aí. Vocês têm frequentado reuniões do IESH, alguns pela primeira vez, estão recebendo luz, e somente se você abrir o coração para essa luz, pedir o poder de Deus para aplicar na sua vida, Deus não lhe dará mais luz, porque você não está sendo fiel no que Ele lhe concedeu agora. É assim que devemos receber e não negligenciar a chuva serôdia. Continuando, a chuva temporã, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos nossos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Em outras palavras, porque alguns estão negligenciando a luz que já receberam, quando a chuva serôdia estiver caindo, pode cair do lado dela. Ela não reconhecerá. Mas se reconhecer, ela não receberá, porque ela não é fiel na luz que ela recebeu. Não está sendo fiel na chuva temporã. Portanto, Deus não pode confiar a chuva serôdia a eles. Então, nós respondemos à função da chuva temporã, que é vencer o pecado completamente. Devemos estar purificados de toda contaminação. Só então a chuva serôdia irá cair. Chuva temporã, vitória sobre o pecado. Está isso claro até agora, sim ou não? Sim. Então vamos para o segundo ponto. Qual é a função da chuva serôdia? E eu tenho uma pergunta
bônus aqui que diz o que vem primeiro, a chuva serôdia ou a lei dominical nacional. Eu só quero dizer, antes de prosseguirmos, que esta lei dominical nacional que eu estou referindo é um evento profético descrito no grande conflito. Eu não estou falando de qualquer lei dominical. Eu não estou falando de lei dominical na Alemanha, na Croácia, no Brasil. Eu estou falando de um evento descrito no grande conflito, o qual começa nos Estados Unidos. Eu não estou falando de blue laws, ou traduzindo literalmente, leis azuis, que estão em cada estado americano. Eu estou falando de uma lei nacional que está no grande conflito, que começará nos Estados Unidos e irá para o restante do mundo. É disso que eu estou falando. Então a pergunta é, o que vem primeiro? A chuva serôdia ou a lei dominical, que começa nos Estados Unidos? Vamos começar entendendo a função da chuva serôdia. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é, a chuva serôdia recebe 3 diferentes nomes. Foi a chuva, o quê? Serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. São nomes diferentes que eu quero que você tenha em mente, porque ao nós analisarmos diferentes citações, pode usar terminologias diferentes. Estamos falando da mesma coisa. Chuva serôdia, refrigério, alto clamor, refere de um só evento. A chuva temporã se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até o quê? Não, espera aí agora. Vocês prestaram atenção nessa citação? Aqui diz que a chuva serôdia é a que desenvolve a semente até o quê? A perfeição. Mas espera aí. Eu pensei que a vitória sobre o pecado era a chuva temporã. Você não precisa pensar. Você pode ter certeza. Nós já estabelecemos isso. No entanto, eu quero dizer para os irmãos que vitória sobre o pecado e perfeição cristã é diferente. A perfeição cristã vai muito mais além do que vitória sobre o pecado. Há um amadurecimento no caráter a qual não desenvolveu durante a chuva temporã, que será desenvolvida na chuva serôdia. Então, vitória sobre o pecado, qual chuva? Temporã. Perfeição de caráter, qual chuva? Serôdia. Se isso não está claro, vamos ver uma citação a mais. Caindo perto do fim da... Qual é essa palavrinha aqui? Estação. Não esqueçam dessa palavra. Estação. A chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para foice. A linguagem que nós vimos já em Apocalipse capítulo 14. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser... Qual é a palavra? Aperfeiçoada no caráter. Então é muito claro que a serôdia, a chuva serôdia, que traz aquele molde final no caráter do cristão. Por isso que não podemos ver Jesus regressar a menos que recebamos a chuva serôdia. Amém? A chuva serôdia, uma vez mais, não é uma opção. A chuva serôdia é uma necessidade do povo de Deus nesses últimos dias. Vamos ao livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1. Talvez você está se perguntando por que eu estou indo no livro de Atos para falar da chuva serôdia. Muito simples. Existe um princípio na Bíblia que diz a história o quê? Se repete. A própria irmã White, no livro O Grande Conflito, ela usa o derramamento pentecostal do Espírito para fazer uma alusão ao derramamento da chuva serôdia. Então nós usaremos essa passagem do derramamento pentecostal para entender a chuva serôdia, porque a história se repete. No capítulo 1 de Atos, verso 8, a Bíblia diz: mas recebereis a o quê? Virtude, ou o quê? Outra palavra para virtude é o quê? Poder. Mas recebereis poder de quem? Do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Para por aí.
o derramamento do Espírito Santo, uma das funções que nós estamos vendo nesse momento, é para que o povo de Deus tenha poder para ser o quê? Testemunhas para a pregação do Evangelho. Como é que nós podemos pregar Mateus 24, esse Evangelho do Reino será pregado para testemunha a toda a nação, então o fim virá, sem falar da chuva serôdia? É a chuva serôdia que dará o poder para o povo de Deus completar a pregação no mundo inteiro, assim como foi nos dias dos discípulos. Mais uma vez, a chuva serôdia não é uma opção. A chuva serôdia é uma necessidade do povo de Deus experimentá-la. Amém? Tendo isso em mente, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 18, e o verso 1. Guardem nas vossas mentes que o derramamento do Espírito Santo está conectado a poder. Você consegue repetir isso comigo? O derramamento do Espírito Santo está conectado com o quê? Poder. Tendo isso em mente, em Apocalipse capítulo 18, e o verso 1 diz o seguinte: sabemos que anjo, a palavra anjo no hebraico significa mensageiro. Aqui vemos os mensageiros do Senhor proclamando o Evangelho. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande o quê? Poder. Portanto, esse anjo está sobre o poder da chuva serôdia. Como é que você sabe disso? Nós acabamos de ver em Atos capítulo 1, que quando o Espírito Santo foi derramado, eles receberam o quê? Poder. Esse anjo, ele não tem só poder, ele tem que forma de poder? Grande poder. Ele está cheio do Espírito Santo, e por causa disso, veja a influência desse anjo, desses mensageiros. Continuando o verso: e a terra foi iluminada com a sua glória. Toda a terra foi influenciada porque o povo de Deus recebeu a chuva serôdia. Amém? Amém. Essa é uma das funções da chuva serôdia, pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Outra função da chuva serôdia é a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Suas faces brilharão com a glória daquela luz. Qual é a outra função da chuva serôdia? Para que possamos resistir, para que possamos subsistir o tempo de o quê? Angústia. A chuva serôdia será como uma proteção para o povo de Deus, para que eles possam passar pelo tempo de angústia, sem serem consumidos por aquela angústia, por aquela luta espiritual que eles passarão. Ok, a chuva serôdia é 3 em 1. O que eu estou querendo dizer com isto? Essa citação diz assim: vi descer do céu outro anjo, acabamos de ler, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Isso representa a transmissão da, o quê? Última e tríplice mensagem de advertência ao mundo. Eu quero que os irmãos tenham em mente isso. Eu vou colocar tudo junto. Eu sei que é bastante informações, mas no final nós colocaremos todas essas informações junto para podermos ver um quadro completo. A chuva serôdia é uma última mensagem. Mas essa última mensagem é dividida em quantas partes? 3 partes. Quais são essas tríplice mensagens? As 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica sobre o poder da chuva serôdia, a segunda mensagem angélica sobre o poder da chuva serôdia e a terceira mensagem angélica sobre o poder da chuva serôdia. Existem citações da irmã White que diz: esta é a última mensagem para ser dada ao mundo, que se refere à primeira mensagem angélica. Existe uma outra que diz: essa é a última mensagem, que faz referência à segunda mensagem angélica. Outra citação diz: essa é a última mensagem, que faz alusão à terceira mensagem. Quando você entende que é uma tríplice mensagem, uma última mensagem dividida em 3, você entende e consegue harmonizar essas citações. Elas não estão contradizendo. Coloque-as todas juntos e entenda que a chuva serôdia será a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. E essas mensagens, escutem bem claro agora, devem ser proclamadas em ordem. Devem ser proclamadas em quê? Ordem. Assim como foi no movimento milerita. Foi proclamada em ordem.
Eu vou voltar a isso aqui mais adiante, mas vamos prosseguir. Quero que os irmãos compreendam também que a chuva serôdia é uma, lembra daquela palavra que eu pedi para você memorizar? É uma estação. Não precisamos ir lá. Você vai ver isso que no derramamento pentecostal, no tempo da igreja apostólica, o Espírito Santo ele foi derramado desde Atos capítulo 2 até Atos capítulo 19. Você vai ver isso, só estuda, você verá o derramamento do Espírito Santo. Não foi o evento de um dia, não foi um evento de uma semana, foi uma estação. Assim será com a chuva serôdia, baseado no conceito que a história se repete. No fim dos tempos, a chuva serôdia não será um evento, a chuva serôdia será uma o quê? Estação. Tendo isso em mente, vamos prosseguir no nosso estudo. 3 mensagens e é uma estação. A chuva serôdia cai sobre os quem? Gentios. Vamos lá em Atos capítulo 10. Vamos ver aquela história para fazer uma ilusão o que irá acontecer nesses últimos dias. E a propósito, quem são os gentios de hoje? Quem são os gentios? Digam para mim. São aqueles que não pertencem à fé adventista do 7º dia, de acordo com as 3 mensagens angélicas e Apocalipse capítulo 10. Esses são considerados gentios espirituais. Quem são os israelitas de hoje? Digam para mim. Aqueles que aderem à fé adventista do 7º dia. Tendo isso em mente, vamos entender o que aconteceu em Atos capítulo 10, começando no verso 44. Atos capítulo 10, verso 44, a Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Verso 45. E os fiéis que eram da, qual é a próxima palavra? Circuncisão, ou seja, eles eram de qual nacionalidade? Eles eram o quê? Judeus ou israelitas, que vieram com Pedro. Continuando. Que vieram com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Os gentios, verso 46. Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Digam para mim, como é que os gentios receberam o Espírito Santo? Menos do que Pedro e os israelitas? Não, a palavra de Deus diz que eles receberam como o quê? Como nós. Assim será com a chuva serôdia. Os israelitas de hoje, os israelitas modernos, que são os adventistas do 7º dia, receberão a chuva serôdia primeiro. Eles irão, um grupo receberá, eles irão proclamar a mensagem para o mundo, chamando o povo de Deus para dar glória a Deus, pois é vinda a hora do seu juízo. E eles ficarão surpresos que ao proclamar essa tríplice mensagem, os gentios receberão a chuva serôdia. E assim como esses judeus se maravilharam, se espantaram, muitos adventistas se espantarão em ver que os gentios também receberão a chuva serôdia. Como é que pode? Eu passei anos na igreja tentando receber a chuva serôdia, tentando compreender que eu tinha que vencer todos os meus pecados, seguir toda a luz, confiar em Deus completamente. Demorou anos para nós compreendermos que não há outra maneira, mas devemos confiar e obedecer. Finalmente, um grupo de fiel recebe a chuva serôdia. Eles pregam para o mundo. E essas pessoas tão rapidamente recebem a chuva serôdia? Vocês estão compreendendo o raciocínio? Como é que pode? Foi tão difícil para nós, por que foi tão fácil para vocês? Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez eu estava comportando. E ali eu estava indo em uma área pequena, numa vila.
encontrei esse casal trabalhando no seu canteiro. Trabalhando aonde? Okay. Eu aproximei deles e comecei com um livro de saúde para quebrar as barreiras. Eles falaram, não, nós estamos com a mão suja, não queremos sujar o seu livro, estávamos trabalhando. Eu falei, não se preocupa não, é fácil de limpar esse livro. E ali eles viram meus livros de saúde. E eles falaram assim para mim, engraçado, nós estávamos planejando em virar vegetarianos e você vem na nossa casa com esses livros. Eles queriam comprar meus livros de saúde. Eu compreendi que aquela família estava vencendo o pecado da intemperança que prevalece no mundo hoje. Aí eu mudei para os livros espirituais. Eu mostrei o caminho a Cristo. Vocês acham que eles queriam? A esposa olhou para o marido e disse, amor, nós podemos ler esse junto de manhã. Eu notei que aquela família tem um culto familiar. E aí eu comecei a mostrar o grande conflito, desejado a todas as nações, e eles compraram aqueles livros do Espírito de Profecia, e são esses livros que eles usam nas devoções. Depois eu mudei para os livros de crianças. Você acha que eles queriam os livros de crianças? Queriam educar sua filha nos caminhos do Senhor. Não confiavam seus filhos para as escolas do mundo. Depois eles perguntaram, quanto é esses livros? Quantos são esses livros? Eu falei, é por volta de $80, mas se você quiser ajudar com mais, fica à vontade. Ele falou para a mulher dele, vai lá e dá 120 para ele. Traz 120 para ele. Eu percebi que aquele homem, ele não era egoísta. Aquela família está vivendo a mensagem adventista, mas eles não sabem disso. Há pessoas lá em Babilônia, nas igrejas caídas, que estão desenvolvendo os seus caráteres, que estão crescendo. E quando eles ouvirem o que você sabe, o que eu sei, a proclamação do Evangelho pelo povo de Deus, eles reconhecerão a mensagem e atenderão. E será fácil para eles fazer mais um passo na sua caminhada cristã. E eles receberão a chuva serôdia e virão para ajudar o povo de Deus. Os gentios receberão a chuva serôdia e muitos adventistas se espantarão. Continuando. Quem recebe o derramamento do Espírito primeiro, como eu já disse, os adventistas recebem primeiro, depois os gentios. Assim foi na igreja apostólica. Os judeus, os discípulos de Cristo, aqueles que criam na mensagem, humilharam-se perante a Deus, deixaram as suas diferenças, receberam o Espírito Santo, foram e proclamaram, só então os gentios receberam o derramamento do Espírito Santo. Assim será também. Ok, tendo todas essas informações, vamos tentar colocar todas juntas agora. O que vem primeiro? A chuva serôdia ou a lei dominical nacional, que começa nos Estados Unidos? Eu vou dar 3 citações para vocês, e vocês tirem a própria conclusão. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando aonde? No futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Não precisa levantar as mãos, mas quantos de vocês estão buscando, orando e crendo na promessa da chuva serôdia? Oremos, pois, com coração contrito e com maior fervor, para que, qual é a próxima palavra? Agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Veja só o ano da citação. Eu tirei o ano da citação. Mas estamos no tempo da chuva serôdia. Ao orardes, crede,
confiai em Deus, estamos no tempo da chuva serôdia. Eu não sei se há alguma citação mais clara do que essas. Estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo que o Senhor dará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. Deus quer conceder a chuva serôdia para o seu povo. Nós iremos ver certas condições. O pastor Khan já cobriu algumas delas. Mas Deus está esperando para dar essa promessa. É por isso que ainda Ele não retornou. Porque o seu povo não está clamando pela promessa da chuva serôdia. A chuva serôdia não está esperando pela lei dominical. Como muitos ensinam, eu gostaria de montar um quadro do que eu tenho ouvido no Adventismo hoje. Alguns ensinam que a lei dominical ela virá primeiro. E isso levará o povo de Deus a se humilhar perante Deus. Veja só, está realmente acontecendo e o povo de Deus agora começa a se humilhar. E através dessa humilhação eles recebem a chuva serôdia. Não creio dessa forma. Estamos no tempo da chuva serôdia. Não está no futuro. E Deus não está esperando pela lei dominical para dar a chuva serôdia. Medo não é a razão correta para um reavivamento. Não é o medo da chuva serôdia que vai fazer o povo de Deus ser realmente comprometido. Possa ser que quando a lei dominical sair nos Estados Unidos, nós vamos ver um certo comprometimento, mas não é duradouro. Não vence o teste de caráter, esse tipo de reavivamento. Deus está esperando o reavivamento que não vem do medo, que não vem por circunstâncias, mas vem através de um relacionamento com Cristo, sabendo quem Jesus Cristo realmente é e o caráter de Deus. Amém? Amém. Haja o quê? Reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Para por aí. Diga para mim o que é o reavivamento e o poder da igreja primitiva. Foi o derramamento do Espírito Santo, sim ou não? Em outras palavras, haja um derramamento do Espírito Santo. E o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Veja só, quem vem primeiro, a perseguição ou o reavivamento? Reavivamento vem primeiro. Muitos de nós estamos olhando para as bestas de Apocalipse 13. Quem é que vai mexer primeiro? A besta que sai do mar, o papado, ou a besta que vem da terra, que sobe da terra, os Estados Unidos da América? Quem é que move primeiro? Nós estamos observando elas, mas aparentemente essa lei dominical nunca sai. Nós, como povo de Deus, temos ouvido sobre lei dominical por anos. Por muitos anos nós ouvimos falar que vai passar, está por detrás das cenas, mas ela nunca passa, não é verdade? Quando eu falo nunca passa, eu estou falando do evento profético que está no grande conflito, iniciando-se nos Estados Unidos da América. Veja, irmãos, se, eu não estou dizendo que é, se é a lei dominical que vai reavivar o povo de Deus, escutem bem claramente isso. Por que Satanás iria instigar as nações a passar essa lei? Se o povo de Deus está dormindo, se o povo de Deus não está reavivado, para que ele vai passar uma lei para reavivar o povo? Nós estamos olhando para Satanás dizendo, Satanás, estamos esperando as bestas se mexerem, a lei passar, para nós realmente fazermos uma entrega completa. E Satanás está olhando para nós, eu estou esperando em vocês se reavivar. Então eu passarei a lei dominical. É exatamente isso que nós vamos ver nas próximas citações. Nós, adventistas, estamos como os discípulos no tempo da igreja apostólica. O que eles estavam fazendo depois da morte de Cristo? O que eles estavam fazendo? Digam para mim. Estavam o quê? Se escondendo. Por que eles estavam se escondendo?
Estavam com medo de perseguição. Agora sejam honestos, tinha alguém perseguindo eles, sim ou não? Não tinha ninguém perseguindo eles naquele momento. Eles perseguiram a Cristo, porque Cristo tinha o quê? Poder. Uma vez que Cristo foi morto, eles não estavam nem aí para os discípulos. Mas os discípulos estavam se escondendo. Eles estão vindo. Quando ninguém estava vindo. Os adventistas hoje, sem poder nenhum, estão dizendo: o papado está vindo. Nós seremos perseguidos quando ninguém está vindo, e ninguém está nos perseguindo, e ninguém sabe quem nós somos, porque nós não temos poder. Haja um reavivamento. Então, reavivará a perseguição. Eu creio que é o propósito de Satanás manter o povo de Deus fissurado nesse sensacionalismo das leis dominicais que nunca passam. Eu entendo que há uma relevância sobre isso. Leis passando na Alemanha, leis passando na Croácia, tem uma relevância. As nações estão prontas para aderir a uma lei dominical. Existe uma relevância nesse assunto. No entanto, o que trará os eventos proféticos que nós conhecemos é a chuva serôdia. Pode alguém dizer amém? Amém. Continuando, vamos ver se é isso mesmo. Qual é a próxima palavra? Poder está associado com o derramamento do Espírito Santo. O poder que acompanha a mensagem já está sendo proclamada. Apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero, quem é o clero? Digam para mim, quem é o clero? Digam com firmeza. O clero são os líderes religiosos. Tanto o Papa, como os bispos, como os pastores. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. Em outras palavras, a mensagem está sendo proclamada com poder e o clero está tentando parar esse poder, essa mensagem de ser proclamada. Continua. Falando do clero, diz: por todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á por evitar todo o estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para os braços fortes do poder civil e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Vejam só a ordem. Primeiramente nós temos a pregação do evangelho com poder. Depois nós temos o clero tentando impedir a mensagem. E depois nós temos uma união entre católicos e protestantes e o poder civil. Continuando a mesma passagem. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, veja só. Só então vem a lei dominical nesse contexto. Mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei, qual é a próxima palavra? Contra os observadores dos mandamentos. A lei dominical, ela não será passada somente por passar. A lei dominical será passada contra um povo em específico. Quem é esse povo? Observadores dos mandamentos. Por quê? O que esse povo está fazendo que uma lei é passada contra eles? Eles estão sacudindo as igrejas de Babilônia. Eles estão perturbando os líderes religiosos. Eles estão revirando o mundo de ponta cabeça. Toda a terra está sendo iluminada com a glória do povo de Deus, recebida pelo poder da chuva serôdia. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas em vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta está a mostrar-nos pela palavra de Deus o nosso erro. É muito claro, irmãos. A lei dominical é uma
reação natural do derramamento da chuva serôdia. Mas lembra que eu falei que a chuva serôdia, ela não é um evento, ela é uma o quê? Uma estação. Nós já vimos que a chuva serôdia começará a ser derramada antes da lei dominical. Mas ela continua sendo derramada depois da lei dominical. Porque ela não é um evento, ela é uma estação. Vou dar o quadro completo, terminar de pintar esse quadro para vocês. A chuva serôdia, ela cai. A primeira mensagem a ser proclamada é: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Não significa que você não pode pregar as outras mensagens, mas a ênfase é a primeira mensagem angélica, sobre o poder da chuva serôdia. Não existe lei dominical nesse momento. A mensagem é proclamada ao mundo. Provoca uma reação das igrejas caídas, elas apelam ao poder civil, então a lei dominical é passada. Quando a lei dominical é passada, há uma necessidade de proclamar o quê? Caiu, Babilônia. Como é que eu sei que ela caiu? Ela rejeitou a mensagem do Evangelho eterno, em plena luz. Como é que eu sei que ela rejeitou? Apelou para o poder civil para passar uma lei contra os guardadores do mandamento. E aí há uma necessidade de proclamar: sai dela, povo meu. E sairão muitos, os trabalhadores da hora 10ª, para ajudar a terminar essa obra. Então essa pergunta, o que vem primeiro, a chuva serôdia ou a lei dominical? É uma pergunta que não é correta. Porque a chuva serôdia, ela cai antes da lei dominical, ela provoca a lei dominical e ela continua caindo depois da lei dominical, porque é uma estação e não um evento. Alguns podem mostrar algumas citações para os irmãos que mostram que a chuva serôdia cai antes da lei dominical. Outros podem lhe mostrar citações que mostram que a chuva serôdia cai depois da lei dominical. Mas quando você entende que é uma estação e coloca tudo junto, essas citações elas não se contradizem, elas se harmonizam. Estão compreendendo? Milhares, eu coloquei aqui não milhões, que é um outro tópico, 144 mil para entender, mas de toda forma, milhares da hora 10ª verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade aparecerão com uma rapidez surpreendente para a igreja. Lembra que nós lemos no livro de Atos e fizemos uma aplicação para a chuva serôdia? Que os judeus se maravilharam quando viram que os gentios receberam o derramamento do Espírito. A igreja será surpreendida e unicamente o nome de Deus será glorificado. Deixa eles vir. Deixa eles nos ajudar a terminar a obra. São os trabalhadores da hora 10ª que ajudam a igreja de Deus a terminar a obra nessa terra. Amém? Possam vir. Se nós não conseguimos dar conta da obra, que eles venham e nos ajudem para podermos regressar. Amém? Então está aqui a função da chuva serôdia. Trazer maturidade cristã, o aperfeiçoamento do caráter, não vitória sobre o pecado, mas aperfeiçoamento, o molde final do caráter, pregar o evangelho para todo mundo, dar forças para passar pelo tempo de angústia. Como posso recebê-las? Gostaria de pedir para os irmãos colocarem as suas últimas forças nessa última questão, que creio que é a mais importante. Nós não vamos nos demorar muito nela. Também o pastor canta cobrindo esse assunto, mas devemos saber como receber a chuva temporânea e a chuva serôdia. As convocações da igreja. Estamos numa convocação, sim ou não? Sim. Como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local
E todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Ao vocês ouvirem mensagens após mensagens, isso não significa que você será participante da chuva temporã ou da chuva serôdia. Você deve clamar. A convicção ao vir ao seu coração, você não pode deixar essa convicção fugir do seu coração, pois Satanás, ele rouba a semente que foi plantada no seu coração. Você deve fazer uma decisão, clamar a Deus para que a sua vida seja transformada de acordo com a luz que você recebe. Amém? Continuando, o Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para dar ao seu semelhante. O que isso está se referindo? O pão da vida. O que é o pão da vida? Ok? Mas nesse contexto aqui, a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus para dar aos semelhantes. O que significa isso? Como é que a gente chama isso? Uma pessoa clamar o pão da vida para dar ao seu semelhante. O que é isso? Poder para testemunhar. Todos aqueles que trabalham sistematicamente para a salvação de almas receberá o Espírito Santo. Será que isso daqui é salvação pelas obras? Se você faz obras, você merece o Espírito Santo. Será que é isso que está dando a entender ali? De jeito nenhum, meus irmãos. Mas quando nós estamos envolvidos em uma obra missionária, é impossível não entrarmos em contato com o Espírito de Deus. Se você vai dar um estudo bíblico, o que você faz antes de tudo? Você ora. Aí você vai na palavra de Deus e você estuda a palavra de Deus para você preparar o estudo. Ao você sair de casa, você ora de novo. Ao você cumprimentar a pessoa, você ora de novo para começar aquele estudo. Depois você estuda a Bíblia com ela. Quando você termina o estudo, o que você faz? Você ora de novo, você está constantemente em comunhão com o céu. Por isso Deus pode derramar o seu Espírito. Aqueles que comportam sabem disso. Ao ir de casa em casa, cada porta é uma experiência diferente. Você tem que estar constantemente orando e andando com Deus para que Deus possa te usar. Só aqueles que se tornam cooperadores com Deus experimentarão o Espírito Santo diariamente nas suas vidas. Serão batizados com o poder do céu. E aquele que é fiel no pouco é fiel também no quê? No muito. Aplicação, o pouco nessa pregação seria a chuva temporã. Aqueles que são fiéis na chuva temporã, estão trabalhando para Deus na chuva temporã. Se elas receberem o que é muito, que é a chuva serôdia, elas também serão fiéis na chuva serôdia. Aqueles que não estão trabalhando para Deus, estão se esquivando da obra de Deus, estão confortáveis, gostam de escutar a verdade presente, mas não têm um comprometimento e não sabem o que significa, o que é sofrer por Cristo. Esses não são fiéis na chuva temporã. Se Deus dar a chuva serôdia para eles, eles não vão virar o Superman e começar a trabalhar por Cristo. Não serão testemunhas, porque somente aqueles que são fiel no pouco é fiel no muito. Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade do Espírito ou inclinação do coração que não necessita achar-se a todo o quê? Instante sob a direção do Espírito de Deus, falando da inclinação da nossa natureza, dos nossos pensamentos. Não devemos permitir que os nossos pensamentos vaguem para todos os lugares. Devemos vencer os pensamentos vãos que vêm à nossa mente. Não significa que os pensamentos em si já é pecado, elas são tentações, mas não podemos permitir que esses pensamentos fiquem arraigados aqui na nossa mente, porque isso já é pecado quando acariciamos esses pensamentos. Momento após momento, devemos entregar os nossos pensamentos a Deus, as nossas inclinações. Vi que ninguém poderia participar do refrigério. Refrigério, outra palavra para refrigério. Chuva serôdia. A menos que obtivesse a vitória sobre toda o quê? Tentação. Eu não sei o que está te pragueando na sua experiência, mas você vai ter que vencer, se quiser receber a chuva serôdia. Com a graça de Deus, com a graça da chuva temporã.
Orgulho. Veja só que está lidando com pecados do coração. Egoísmo. Amor ao mundo. E sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor. Com o propósito de receber a chuva serôdia, deveríamos estar nos aproximando mais e mais do Senhor, para terminarmos a sua obra. Quando eles se santificarem, falando do povo de Deus, essa é bem importante, de maneira que o amor de uns pelos outros seja, quais são as duas palavrinhas aqui? Visto e sentido. Então, os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles. Vocês já ouviram uma frase assim? O amor não é o sentimento, o amor é um princípio. E geralmente quando você ouve isso, note que você ouve uma cara feia assim, sabe? O amor é um princípio. Mesmo que eu não sinta nada por você, eu ainda te amo. É isso que eles estão dizendo praticamente. O amor é mais do que um sentimento. Mas o sentimento está incluído no verdadeiro amor. Você jamais se casaria com a sua esposa ou com o seu esposo se você não sentisse nada por ele. Respeito deve ser visto e sentido. Não precisa vir com justiça pela face, é justiça pela fé. Todas as reuniões é uma oportunidade. Até mesmo esta. Trabalho missionário. A entrega do eu a todo momento. Amor um para com os outros. Aceitar todos os pontos. Vitória sobre o pecado. Aqui tem uma promessa no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Nós já vimos hoje, estamos no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, Ele lhes dará chuvas abundantes. Devemos acreditar e clamar a promessa. É o meu propósito essa noite incentivar a cada um de vocês a reclamarem a promessa da chuva serôdia, a orarem diariamente pela chuva serôdia. Às vezes eu não me sinto digno de orar por essa promessa, mas sabe do que? Eu não vou olhar para a minha justiça, eu vou olhar para a justiça de Cristo, e eu vou clamar a promessa independente de mim, independente das que estão ao redor de mim. E eu gostaria de que cada um de vocês fizesse um propósito no seu coração de clamar a chuva serôdia, para que possamos receber, para que outros possam ser influenciados pelo revivamento que está acontecendo na nossa vida. Gostaria de terminar com o livro de Gálatas. Vamos lá em Apocalipse capítulo 18, verso 1. Nós já falamos desse anjo que desce do céu com grande poder, o povo de Deus sobre a chuva serôdia. Mas eu gostaria de mostrar uma outra coisa sobre esse anjo. Capítulo 18, verso 1 diz o seguinte: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. Já sabemos que ele recebeu o poder do Espírito Santo. E a terra foi iluminada com a sua, qual é a próxima palavra? Glória. De onde que ele recebeu essa glória? Gálatas capítulo 6. Se medo não é o verdadeiro motivo para reavivamento, o que reavivará o povo de Deus? Se não é medo de perseguição, se não é a lei dominical que vai reavivar, o que nos reavivará? Gálatas capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz: Mas longe esteja de mim, qual é a próxima palavra? Gloriar-me, a não ser aonde? Onde eu posso me gloriar? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Qual era a motivação de Paulo?
Onde Paulo encontrava sua glória? Na cruz. Não estou tentando fazer nenhum ponto teológico. Eu sei que a expiação não foi completa na cruz. Eu sei que a expiação é completa no lugar santíssimo. No entanto, nós somos dito que devemos passar por volta de 1 hora meditando na vida de Cristo, principalmente nas cenas finais. Nós somos ditos que em cada pregação nós devemos elevar a cruz de Cristo, pois a misericórdia ela convida e a justiça é o nosso privilégio. Nós devemos compreender o amor de Deus para cada ser humano através do seu amor demonstrado na cruz do Calvário. É o amor de Deus que vai reavivar o povo de Deus, amém? Devemos procurar a Cristo em cada página da Bíblia, em cada doutrina, em cada profecia. Onde está Cristo? Eu só vejo a besta aqui. Onde está Cristo? O estado dos mortos, onde está Cristo? O sábado, onde está o amor de Deus? O fogo do inferno, cadê o amor de Deus? Devemos buscar na palavra de Deus, em conhecer quem verdadeiramente Jesus Cristo é. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e que essa convicção não possa ser roubada do seu coração. Que você possa fervorosamente orar pela chuva serôdia e buscar a conhecer o nosso único Deus.